Fala galera, professor Alanson Silva aqui. Vamos resolver algumas questões de raciocínio lógico matemático. Ela diz assim a primeira. Considerando a proposição, se Pedro nadar, então ficará em forma, assinale a alternativa logicamente correta. Vamos lá. Se Pedro não nadar, então não ficará em forma. Bom, aqui é uma tentativa da contrapositiva, né? Só que aqui seria se Pedro não ficar em forma, então não nadará, não terá nadado. Então essa daqui não é a correta. Pedro nadar é condição necessária para ficar em forma. Olha só, quando a gente tem uma CP, então, que é uma condicional, a primeira, ela é a condição suficiente para a segunda. E a segunda é condição necessária da primeira. Então, Pedro nadar é condição necessária para ficar em forma? Não. Pedro nadar é condição suficiente para ficar em forma. A primeira é suficiente para a segunda. A segunda é necessária para a primeira. Então, tipo, seria para Pedro ficar em forma é necessário, ela é necessária para Pedro nadar, beleza? Bom, mesmo que nade Pedro não ficará em forma, Pedro ficará em forma apenas se nadar. Essas daí não tem nada a ver. Alternativa C. Segunda. Ao se considerar verdadeira a proposição toda uva tem semente, assinale a alternativa logicamente correta. Então, ó, ele definiu toda uva tem semente. Aí ele fala, outra verdadeira seria nenhuma uva tem semente. Não, isso não é necessariamente verdadeiro, porque ele falou que toda uva tem semente. A proposição alguma uva tem semente é verdadeira ou falsa? Não, alguma uva tem semente é verdadeira, porque se toda uva tem semente, alguma tem, beleza? Então ela não pode ser falsa. A proposição alguma uva tem semente é necessariamente verdadeira. Isso é verdadeiro. Considerando isso verdade, essa tem que ser verdadeira, beleza? A proposição alguma uva não tem semente é verdadeira ou falsa? Não. A proposição alguma uva não tem semente é necessariamente verdadeira? Não, porque todas têm. Então, nenhuma não tem. Eita, não. Essa daqui tá falsa também, beleza? Próxima. A proposição é necessário que toda festa tenha motivo equivalente a... Então, ó, é necessário que toda festa tenha motivo. Não é possível que alguma festa não tenha motivo. Se é necessário que todas tenham motivo, não é possível que alguma não tenha. Então, ó, todas têm motivo. Ali seria uma negação, mas como ele está falando que aquela proposição, ele quer uma equivalente, você não pode usar a negação. Então, exatamente, a letra A. Letra B, é possível que alguma festa não tenha motivo? Não, não é possível, porque é necessário que todas tenham. É necessário que alguma festa não tenha motivo. É totalmente contrário, né? É impossível que alguma festa tenha motivo. Não, é necessário. Então, novamente, ele não quer a negação do todo. Ele quer a equivalência do todo, certo? Porque a gente vê lá o P e coloca como a negação. Aqui ele não pediu a negação, ele quer a equivalência. Próxima. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Todo professor é formado, nenhum formado é estrangeiro. Assinale a alternativa correta. Então vamos pensar assim, ó. Esse é o conjunto de quem é formado e esse é o conjunto de quem é professor. Nenhum formado é estrangeiro, então os estrangeiros estão aqui fora. Então, todo professor é formado, mas nem todo formado é professor. Nenhum estrangeiro é formado e nenhum estrangeiro é professor, porque os professores estão aqui dentro dos formados e nenhum formado é estrangeiro. Então, você não tem que ir na lógica da realidade, tem que ser na lógica do que ele falou que é verdade aqui, certo? Algum professor é estrangeiro? Não. Por quê? Todos os professores são formados e nenhum formado é estrangeiro. Ó, tá aqui no diagrama. Não. Todo formado é professor? Não. Tem formados que não são professor. Todo professor é formado, mas nem todo formado é professor. Nenhum professor é estrangeiro. Verdade, ó. Nenhum professor é estrangeiro. Pelo que ele botou aqui, é impossível isso acontecer. Todo professor estrangeiro também não, beleza? Vamos nessa daqui. Se é verdade que algumas crianças são paulistas e que nenhum atleta é paulista, então necessariamente verdade que é necessariamente verdade que. Então, mais uma de diagrama. Ó. Algumas crianças são paulistas. Então, aqui nós estamos com paulistas e aqui nós estamos com crianças. Tem crianças que são paulistas e tem crianças que não são. Nenhum atleta paulista. Então, o que acontece? Os atletas têm que estar fora dos paulistas. Mas isso pode acontecer de duas maneiras, ó, paulistas crianças. Os atletas podem estar completamente fora ou pode ter participação nas crianças. Essas duas situações, elas são reais dentro do que ele falou aqui.
Só que ele está perguntando o que é necessariamente verdade. O que significa necessariamente verdade? A afirmação dele tem que valer para as duas possibilidades, porque essas duas situações são possíveis. Então ele está falando, alguma criança é atleta. Bom, aqui tem criança que é atleta, mas aqui não. Para ser necessariamente verdade, tem que satisfazer nas duas. Então eu não posso afirmar que isso é necessariamente verdade, porque funciona uma, mas não na outra. Alguma criança não é atleta. Essa é necessariamente verdade. Por quê? Porque necessariamente, como tem criança paulista e nenhum atleta paulista, sempre vai ter uma criança que não é atleta, certo? Por mais aqui tem criança que não é atleta, aqui também. Então essa é a certa. Ó, nenhuma criança é atleta. Não pode, porque aqui tem criança que é atleta. Alguma criança é atleta. Também não pode, que aqui ó, tem criança que não é atleta. Então a única correta é a alternativa B. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Fui!